Ribeiro Caldas Filho graduou-se em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Concluiu o curso de graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga. Mineiro de Manhuaçu, nosso convidado é mestre em Teologia e doutor em Ciências da Religião. O professor Carlos Caldas é membro da ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões, destacando-se como pesquisador do tema Teologia e Literatura. Seja bem-vindo, Carlos, aqui ao programa. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Carlos, mais que boas-vindas, eu quero fazer um sincero agradecimento pelo seu deslocamento de São Paulo, querendo vir, por sua conta aqui, gravar conosco no Religare. É um sinal de grande generosidade e amizade. Eu acho que... Pode crer que é um prazer, acredite. Sim. Satisfação. Você tem trabalhado já há um bom tempo com essa temática, não é, Carlos? Literatura e teologia. Sim, na verdade sim, alguns anos. Como é que você decidiu enveredar por esse caminho? Tá. Tem a ver com as minhas paixões mais remotas que eu consigo me lembrar desde quando eu aprendi a ler, na infância. E as minhas formações em nível de graduação. Porque eu tenho formação em letras, aqui em Minas Gerais, Caratinga, e formação em teologia. E sempre, na minha cabeça, eu queria, mas eu não conseguia conjugar. Mas eu queria tentar aproximar esses dois campos de alguma maneira. Tentar aproximá-los. E a história é muito curiosa. 1986, eu entrei em contato. Naquele tempo não existia internet ainda, né? Era correio, postal, você mandava uma carta, telegrama, que ia chegar 3 semanas depois e tudo. É um outro mundo, né? Não é esse mundo que vivemos. Telegrama era a comunicação mais rápida. Era o mais rápido que tinha. Escrito, né? E eu entrei em contato com uma escola em Toronto, no Canadá, onde tem um professor. Ele está atualmente aposentado, na época estava na ativa, e ele trabalha com estética filosófica. E a especialidade dele são as artes visuais. Mas eu fiz uma proposta se ele teria interesse em me orientar. Seria um mestrado tratando das relações entre teologia e literatura. Esse professor é um norte-americano radicado no Canadá. Sei. E ele tem conhecimento da língua espanhola. Ele me respondeu. Você mandava uma carta, quando chegava a resposta, um mês depois. 2 semanas para chegar lá, 2 semanas para voltar. Dizendo que sabia ler espanhol e falou: a sua língua materna é o português e todo texto em português eu consigo ler. Ele falou: eu não falo português, mas eu leio, eu entendo. E eu tenho interesse sim em orientar você. Só que infelizmente nunca deu certo. Não deu certo, eu não consegui bolsa de estudo, não consegui sair do país. E dali a alguns anos, isso foi em 86, 1994, qual não foi a minha surpresa quando eu vi o anúncio de um livro publicado no Brasil pela Loyola, que a gente vai falar a respeito agora daqui a pouco. Um colega nosso, que é coautor do livro Aragem do Sagrado, era o autor desse livro, que é o nosso amigo Antônio Manzato, padre Antônio Manzato, lá de São Paulo, que escreveu um livro sobre uma leitura teológica de Jorge Amado. Aí naquele tempo era o reembolso postal, né? Que a gente comprava o livro, pagava quando retirava no correio. E foi uma alegria quando eu descobri que tinha mais gente pensando naquilo. Mas veja que anos antes já tinha em germe na minha mente a ideia de aproximar a teologia e literatura. Não, como eu disse, não consegui sair do país. Mas aí quando eu tive contato com o texto do Antônio Manzato, comecei a ler e outros desdobramentos e outros contatos que eu tive, me aventurei, arrisquei a tentar escrever alguma coisa nesse sentido. Agora, o que significa fazer aproximação entre teologia e literatura, ou entre teologias e literaturas? O que significa? Ótimo. A teologia tem sido, ao longo aí de 2000 anos de história do cristianismo, tem sido construída sempre com saberes que são interlocutores e auxiliares de um diálogo.
quase sempre tem sido a filosofia. De pouquíssimo tempo para cá, mas muito pouco tempo mesmo, coisa agora da segunda metade do século XX para cá, nós temos visto algumas tentativas de tentar apresentar outros diálogos com a teologia. Então, veja bem, um exemplo apenas. Rubem Alves propôs um diálogo da teologia com a psicanálise. E houve quem pensasse um diálogo da teologia com a literatura. O que um saber pode dizer para o outro e ouvir do outro? Sem falar do diálogo da teologia com as ciências sociais também, que foi... É recente, muito recente. Sim. Muito recente. Mas com a literatura, então? Com a literatura, especificamente. Que eu saiba, do que eu consegui descobrir até hoje, a primeira tentativa é da década de 30 do século XX. Ou seja, ainda não tem 100 anos. Né? Porque nós temos 2000 anos de cristianismo e menos de 100 nesse diálogo de teologia com a literatura. O que chega a ser algo difícil de entender, porque afinal de contas a teologia depende de um livro, e esse livro é uma literatura. Como que foi passar tanto tempo para que os teólogos procurassem dialogar com a literatura? Eu não sei, eu tenho algumas teorias para tentar responder essa pergunta, mas... Mas, por exemplo, por que não? Por que não? A literatura, em geral, é vista como ficção, fruição. É para lazer, é para tempo livre, não é algo, entre aspas, sério. Literatura, você não tem nada para fazer, vai ler um romance, ler uma poesia, isso é coisa de gente desocupado. Teologia não. Teologia é coisa séria. Teólogo não vai perder tempo com poesia, ficção. Isso não aconteceu. Sem falar que não é o texto lá do cânone tomado como sagrado. Também. Mas ficção, eu trato da verdade. Eu tenho a revelação de Deus, não vou perder meu tempo com algo que é ficção. Essa é uma hipótese. Eu estou me aventurando aqui com a hipótese, nunca escrevi sobre isso, também nunca li nada a esse respeito. Eu falo aqui a partir de uma perspectiva impressionista, essa é a minha impressão mesmo, de um distanciamento a partir de uma perspectiva um tanto soberba, um tanto arrogante. Agora, do outro lado é verdade também, infelizmente. Críticos literários, a tendência é ter a mesma atitude soberba, a mesma atitude de rejeitar teologia, esse pessoal da teologia, o pessoal mexe com religião, eles se julgam melhores do que todo mundo, eles, esse pessoal acha que sabe das coisas, que ele sabe das coisas, e eles vivem no mundo deles à parte. Muito dessa crítica procede, mas ao mesmo tempo essa crítica esconde uma arrogância também. Então, quando a gente abaixa a guarda e os dois campos resolvem um escutar o outro, porque a ideia é diálogo, não é monólogo de dois surdos. Sei. Dois surdos monologando não vai ser diálogo. É interdisciplinaridade. Tem que ser. É a música do Beto Guedes, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Se você tem dois surdos que monologam, eles acham que estão dialogando, mas na verdade cada um fala para si mesmo. E o outro, por sua vez, fala para ele só. Se ao invés disso você tem diálogo, dois saberes em que ambos estão dispostos a aprender um com o outro, aí você pode construir algo riquíssimo e belíssimo. Essa é a ideia. E como eu comecei a dizer e desviei um pouco, mas na década de 30 do século XX nós temos a primeira tentativa de uma leitura teológica de uma obra literária. Qual foi essa tentativa? O Romano Guardini, o teólogo, que apesar do nome era alemão, mas filho de pais italianos que emigraram para a Alemanha, né? Que, aliás, teólogo católico, que, aliás, é uma influência teológica muito forte no atual Papa Bento XVI, né? No tempo que ele ainda era o Joseph Ratzinger. Naquele tempo, uma das grandes influências nele é o Romano Guardini. Romano Guardini, na década de 30 do século XX, publicou um livro que é uma leitura teológica de Dostoiévski. Bem. E nós não temos em português, não está em português, mas é a primeira que eu consegui identificar dessa proposta. Mais tarde, nós vamos encontrar outras leituras explícitas, né, um olhar teológico para a literatura. Sim. O teólogo, ele busca o quê quando ele se depara com a literatura?
Imagens de Deus, discursos sobre Deus, discursos religiosos? Sua pergunta é a resposta. Pode ser tudo isso aí que você falou. E pode ser outras coisas também. Pode ser isso aí. Imagens de Deus? Sim. Narrativas da experiência religiosa? Sim. Mas também? Interpretações do texto, releituras do texto bíblico? Sim. São várias possibilidades. O leque, Flávio, é muito vasto, muito aberto. São várias possibilidades que o teólogo busca. E, por outro lado, se você tentar olhar do outro lado, na perspectiva do crítico literário, da pessoa que trabalha com análise literária, pode aprender muito também, porque o elemento teológico, a influência do texto bíblico na composição, na construção do texto literário, é um viés que geralmente o pessoal da crítica literária quase sempre não utiliza. Por isso que eu digo que é um diálogo que é enriquecedor para os dois saberes. Agora, é um diálogo difícil, porque evidentemente pressupõe, se não, o ideal seria um domínio, mas se não pressupõe domínio, espera-se que a pessoa conheça um mínimo do conteúdo teórico dos dois saberes. Eu tenho me deparado aí ou com quem conhece teologia, mas não conhece análise literária, crítica literária, teoria da literatura, ou então o contrário, quem entende teoria de literatura, mas não entende nada de teologia. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. O Religare hoje conversa com o professor Carlos Caldas sobre teologia e literatura. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.